Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um conteúdo aí do nosso canal, parte de Smart Money. Pessoal que está gostando bastante de operar aí Smart Money, está gostando bastante do conteúdo, tenho certeza. Tá? Hoje a gente vai falar de um tema que é a ineficiência de preço ou gaps, tá? No mercado, e o que ele importa para a gente, como que a gente vai como que a gente identifica eles e quais são os mais importantes, tá, pessoal? Dentro da teoria do Smart Money, dentro da teoria da adaptação que eu particularmente trabalho do Smart Money. Você tem várias formas de trabalhar esses gaps, tá? E o porquê dessa importância? Antes, do nosso lado esquerdo aqui da tela, aqui, ó, aqui, para quem quiser apoiar o canal, tá? Do lado direito, aqui, tá? Meu contato do WhatsApp, para quem quiser bater um papo, quem quiser saber sobre a mentoria, fazer curso e tudo mais, entre em contato comigo aí, tem aí a mentoria de Smart Money com o Nicoff, quem tiver interesse, fica à vontade, tá? Na descrição embaixo, lá na descrição, WhatsApp do grupo, tá? O WhatsApp do canal do YouTube, para quem quiser bater papo, conversar, tudo mais, tá lá à vontade, o grupo aberto para vocês. Telegram, pessoal do Telegram, a gente tá com quase 1000 pessoas lá no Telegram, tá? Então, agradecer todo mundo pela força aí que o pessoal tá dando, tem mais de 700 pessoas já no Telegram, pelo menos estava com tudo isso. Vira e mexe, umas continhas são banidas e acaba caindo um pouco, tá? E link da Skilling, outros links de outros vídeos, playlists, alguma coisa, tem bastante coisa na descrição aí para vocês, tá? Vou mudar para minha tela aqui, para vocês já viram meu rostinho lindo. Voltando aqui para a tela. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de ineficiência de preço, a gente tem que entender o contexto dessa ineficiência de preço, o porquê disso, tá? Vou trazer um texto do meu livro aqui para a gente entender a parte teórica dessa ineficiência de preço, e eu vou explicar para vocês a parte teórica disso também com exemplos até aqui na tela, aproveitar que o mercado está aberto, por isso que eu estou gravando agora para vocês, tá? Então, vou dar um zoom aqui para vocês, só aqui nesse conteúdo do livro, tá? Para a gente estar analisando aqui, e depois eu vou passar para a gente a parte da ineficiência de preço lá na tela, tá? Então, quando a gente fala de ineficiência de preço, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a bolinha. Tá? Nos mercados modernos, a gente observa a presença de mecanismos automatizados de negociação, como robôs de alta frequência, HFT, e outros como o Real Liquid Providers, que é o RLP. Opere com a RLP ativa, tem um motivo para isso, tá? Vocês vão entender. Esses mecanismos têm como objetivo principal fornecer liquidez ao mercado, executar operações de compra e venda de grandes volumes, a gente vai explicar isso, melhorar o preço por meio de suas posições, entre outras estratégias. Então, esses robôs são utilizados para montar e desmontar posições de mercado e também gerar liquidez no mercado do book. Eu vou mostrar isso para vocês no book, com o book ao vivo, tá? Ocorre quando o movimento, né, a ineficiência de preço, ela vai ocorrer como um movimento agressivo. Gravem essa palavra, agressivo. Durante uma fase de impulsão, né, então tem um movimento agressivo durante uma fase de impulsão. Então, é possível que ocorra uma ineficiência de preço, conhecida como gap, é um gap, tá? Isso significa que há uma lacuna significativamente entre preços de abertura e fechamento de um determinado período, indicando uma rápida mudança de preço, sem negociações intermediárias, tá? Esses gaps podem ocorrer devido a eventos inesperados, como notícias impactantes ou movimentos bruscos do mercado. Então, vamos lá. O que significa um gap para a gente, pessoal? Um gap ele pode ser interpretado de várias formas. Quando a gente fala no Smart Money, o gap ele pode ser simplesmente porque um candle fechou e o outro abriu aqui em cima, eu tenho um gap. Então, um gap que ele agrediu o mercado, não tinha book e ele rompeu. Então, eu tenho uma ineficiência de preço por não ter negociação nessa região. Por exemplo, o mercado vem aberto, fecha às 5 horas da tarde e no outro dia ele abre aqui. Eu tenho um gap de abertura. Isso é um gap. É um gap que é considerado válido e eu vou trabalhar esse gap. Ok. Então, gap de abertura é fácil, tá? Qual que é o gap de barra ou o gap de preço, onde tem uma ineficiência no preço? Aí a gente tem que levar em consideração o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma barra, tá? Vamos supor que eu tenho uma barra. Estou só explicando o gap que eu vou explicar a ineficiência. Tem uma barra, aí eu tenho uma outra barra de alta e uma terceira barra de alta. E essa barra não tem sombra aqui, ó. Então, o gap que a gente tem é o gap entre barras. O que é o gap entre barras? A máxima dessa barra e a mínima dessa terceira barra, ó, barra 1, barra 2
barra 3. A máxima da primeira e a mínima da terceira, elas não se tocam. Eu tenho um espaço entre elas, isso é um gap. São gap de corpo ou gap entre barras, que chama, tá? Então, um gap de corpo entre o corpo, que eu tenho um corpo de uma barra separando máxima e mínima de outras barras, esse é o que a gente chama de ineficiência de preço, tá? Então, essa é a ineficiência de preço. Então, esse gap que eu vou levar em consideração, que eu vou marcar dentro do Smart Money. Vamos ver alguns exemplos aqui, por exemplo, o próprio dia de hoje, tá? Então, ó, toda vez que eu tenho uma barra que a máxima e a mínima não encosta, eu tenho aqui, ó, tem um gap aqui, tem um gap aqui, eu tenho um micro gapzinho aqui pequenininho, tá? Deixa eu ver, ó, eu tinha um gap aqui que foi fechado aqui na frente, eu tinha um gap aqui, eu tenho vários gaps. Aí você vai falar assim para mim, pô, Guilherme, mas acontece gap em todo lugar no mercado? Sim, acontece gap em qualquer momento do mercado. O que faz a gente ganhar dinheiro é a gente entender quais são essas regiões que esses gaps vão ter alguma relevância para a gente. Então, o estudo que eu estou marcando para vocês, pessoal, é gap, tá? Então, aonde que esses gaps têm alguma relevância para a gente? Em regiões, em pontos específicos, onde eu vou ter um suporte e uma resistência, onde eu vou ter uma oferta e uma demanda. Lembra do vídeo passado? Eu tenho uma demanda criada quando eu tenho um rompimento, eu tenho uma demanda criada. Eu vou procurar nessa região aonde eu tenho um gap. Então, aonde eu tenho um gap para marcar, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui para trás para vocês, ó. Ó, presta atenção aqui, ó. O mercado faz um forte movimento de queda e ele deixou um gap aqui, ó. O que ele veio fazer aqui? Fechar o gap. Aqui eu tive uma venda antecipada, depois uma venda confirmada de flip zone. Aqui eu tive uma venda antecipada no início do dia. Então, o pessoal que está fazendo mentoria pegou essa venda, a gente pegou junto essa venda. Eu, inclusive, peguei essa venda com 2 contratos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, R$226. Eu fiz uma operação com 2 contratos, tá? Junto com o pessoal da sala. Então, fizemos essa venda nesse ponto, porque eu tinha um gap criado de um time frame maior lá atrás, fizemos a venda, deu compra aqui no fundo, porque eu tinha um gap aqui no fundo criado em uma situação anterior, ó, o gap criado aqui, ó, nos 5 minutos, foi esse gap aqui, ó, essa barra aqui criou um gap, essa barra veio testar aqui, ó, então, o gap que foi criado aqui, esse gap que deu início nessa barra, vocês vão ver a marcação depois, ele foi ser fechado aqui. Então, aqui eu tive uma outra operação de compra para fechar o gap que foi criado aqui. Aqui foi criado um gap na queda. Olha a máxima aqui, ó. Olha a máxima desse candle. A máxima desse e a mínima desse. Eu tenho um gap aqui, ó. E o que o mercado foi fazer aqui? Foi fechar. Então, quando ele fecha esse gap, eu tenho uma zona de oferta, tenho uma oferta aqui, eu tenho uma venda para encaixar aqui com um alvo de novo numa região aqui embaixo. Qual que seria a região aqui embaixo? A região aqui embaixo seria um gap que foi criado aqui nesse movimento de alta. Então, ele já cumpriu um movimento alvo primário dele aqui. Ele criou um gap nessa perna. Quando caiu, ele fechou esse gap, tá? Então, a gente pegou a operação de venda, pegou a operação de compra na sala e os alunos também pegaram essa operação de venda. Então, teve aluno que fez 2, normalmente a gente não faz as 3, mas faz 2 operações pelo menos. Então, vamos puxar aqui, ó, vocês querem ver, ó. Aluno, ó, resultado dos alunos hoje, ó lá, venda lá do topo, que a gente fez. Essa segunda venda aqui, ó, essa segunda venda que foi feita ali, ó, deixa eu voltar lá. A segunda venda que foi feita aqui, ó, o aluno fez a segunda venda, alguns alunos operando no simulador, aprendendo, conversando sobre análise, né? Então, ó lá, análise que eu mandei, resultado de aluno. Então, é assim que a gente opera, pessoal. Tô só mostrando para vocês, ó, a venda lá no começo do dia, ó. A venda no começo do dia, 1000 pontos de operação, tá? Então, muita gente pegou a venda. Então, só para mostrar para vocês que é possível operar desse jeito. Tem muita gente que acha que não é possível, tá? A gente opera assim todo dia. Então, agora eu vou explicar para vocês o porquê que esse gap é importante e o que significa essa ineficiência de preço, tá? Essa ineficiência de preço, ela tem um motivo bem claro, tá? E bem justo quando a gente pensa aí no contexto do mercado. Então,
Eu vou até pausar, vou abrir aqui o point fix, que ele vai pausar a tela, para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu botar esse buscador para cima, o nosso point fix aqui do lado, tá? Então, eu pausando a tela aqui, ó, eu fechei o point fix de pausar, né? Esperto pra caramba, então pausei a tela. Só para vocês entenderem. Eu quero que vocês olhem aqui no Superdom, e repara aqui no Superdom, que eu não tenho lacuna de preço. O que é lacuna de preço? Eu não tenho nenhuma casa que não tem ordem. Eu tenho ordem em todas as casas, ó. Tenho ordem em todas as casas e tenho ordem em todas as casas. O que é isso? Isso é o RLP. Isso é o Real Liquid Provider. Então eu tenho cada banco, BTG tem um, Genial tem um, XP tem um. Cada banco tem o seu Real Liquid Provider, tem o seu provedor de liquidez. Por quê? Quando eu opero e compro um contrato, o banco garante que eu vou comprar esse contrato num preço que eu estou querendo comprar, ou melhor, que seja abaixo, ou no limite no meu offset, tá? Então ele vai mandar a ordem no meu limite do offset e vai garantir que essa negociação seja executada no melhor preço. Só não vai executar caso não tenha book, caso não tenha como ele fazer essa execução, porque o preço já andou muito, por exemplo, e saiu do ponto de negociação. Então, o Real Liquid Provider é isso, tá? Então, esse é um tipo de robô. Então, eu vou explicar esse robô e vocês vão entender, tá? Então, se a gente olhar agora, vamos mudar a posição. Se a gente olhar no livro, tá, pessoal? Aqui eu tô botando um livro, o livro só mostra pra gente acima de 30 contratos. Então, eu não tenho ordem menor de 30 contratos. Só para vocês entenderem. Mas se eu pegar aqui, tá? Vir na propriedades. Eu vou baixar até para a quantidade aqui que ele está filtrando, filtros. Eu vou baixar aqui para 5 lotes, já vai ser o suficiente. Deixa eu ver. Agora eu vou pausar e vou mostrar para vocês. Repara que tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, tanto na ponta de quem está comprando, quanto na ponta de quem está vendendo, eu tenho a mesma ponta. Eu tenho o BS comprando, eu tenho o BS vendendo. Eu tenho o Bradesco comprando, eu tenho o Bradesco vendendo. Eu tenho o Genial comprando, aqui provavelmente eu tenho o Genial mais para cá. No caso aqui eu não estou tendo a Genial vendendo, mas tudo bom. Genial vendendo aqui, tá? Deve ter mais aqui embaixo, Genial vendendo aqui. Então eu tenho Ideal comprando, Ideal vendendo. Eu tenho XP comprando, XP vendendo. Isso aqui é liquidez, é robô de liquidez, geração de liquidez. Então qual que é a ideia quando a gente fala da ineficiência de preço? Eu não tenho ordem nas duas casas. Deixa eu botar só meu filtro aqui de volta, senão eu esqueço, pessoal. 30 lotes. Tá. Então, eu não tenho ordens para vender e ordens para comprar. Igual aqui ó, no Superdom, eu tenho as ordens para comprar e as ordens para vender, querendo gerar liquidez, estou aqui gerando liquidez no mercado. Pensa comigo que vem um player profissional e ele compra e agride o preço de uma forma de que ele cria um gap. O que ele cria? Quando ele cria um gap, o que ele faz? Ele está lambendo e está executando todas essas ordens, e todas essas ordens de liquidez que ficaram penduradas aqui, que estavam penduradas na venda, elas vão ser executadas. E pensa que o banco estava apenas querendo casar compra com venda, agora ele pegou várias ordens dele de venda, que estava lá no Superdom, por exemplo, que estava lá no book, e ele ficou vendido em todas essas posições. Então ele está mais vendido do que comprado. Então isso gera um gap de ineficiência de preço, porque a ineficiência de preço seria uma compra, uma venda, uma compra, uma venda, uma compra, uma venda. Isso no banco, no robô de liquidez. Quando ele faz esse movimento, ele gera uma ineficiência, onde ele fica mais vendido que comprado. Então a tendência é que o mercado venha fechar essa ineficiência de preço, para ele possa casar essas negociações e para que ele não fique nem comprado nem vendido demasiadamente com relação à posição dele, tá? Então, quando eu tenho um gap criado, tá? Muitas vezes ele volta para ser fechado. Quando ele volta para ser fechado, para ele gerar ineficiência de preço, ele cumpriu o movimento de ineficiência de preço, então ele pode seguir o movimento de novo, tá? Então, quando eu tenho essas agressões que geram ineficiência de preço, eu falei só da ineficiência no caso do robô de liquidez. Você tem vários outros tipos de ineficiência, de robô de montagem de posição, de preço médio e tudo mais. Então, eles têm que fechar essa ineficiência de preço para que possa ter os preços casados, para que ele possa trabalhar dentro da eficiência do robô, do algoritmo que eles têm lá, tá? Então, por isso que muitas vezes, quando eu tenho um gap, o que acontece muitas vezes no mercado? A gente vê que a gente entra numa posição e o mercado dá uma puxadona assim, ó. A gente comprou aqui, ó. E que o mercado vem? Ele vem,
só fecha esses gaps que ficaram abertos e continua o movimento. Então, quer um exemplo? Eu tenho um exemplo aqui, ó. O mercado marcou aqui essa região, que era uma venda antecipada, e deixou um gap aqui. Ele veio só fechar o gap e continuou o movimento, tá? Deixou outro gap aqui, ó. A compra de continuação, a venda de continuação. Deixou outro gap aqui, ó. Foi só fechar o gap, ó. Você vai ver que ele fechou exatamente o gap ali e continuou o movimento, tá? Então, normalmente ele tá só fechando para fazer esse casamento de liquidez aí, de alguma montagem ou desmontagem de posição, tá? Muito importante isso, pessoal. Então, essa questão da eficiência de preço do gap tem que ficar muito bem entendido, porque a gente usa isso 24 horas no mercado. Em toda a parte de operação de smart money é dentro de gaps, dentro de ineficiência de preço. Então, se você não entender o que é ineficiência de preço e não conseguir identificar isso no gráfico, aí fica mais difícil de estar operando no smart money. Então, volta esse vídeo, assiste de novo, vai no gráfico, observa. Mais para frente a gente vai falar como que a gente vai marcar as regiões, tá? Não tenham pressa para isso, vai ter vídeos explicativos para tudo, tá? Vocês vão aprender aí certinho. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar com os amigos. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!